trimestre de 2023, o PIB, que é o Produto Interno Bruto, a soma de tudo que foi produzido no país em um período, seja ele trimestre, ano, não indica riqueza, não indica distribuição de renda, a única coisa que ele indica é o que foi produzido no trimestre. Mas esse trimestre a gente teve um resultado positivo, um aumento de 0,9% em relação ao primeiro trimestre, lembrando que o IBGE demora um pouquinho para fazer o cálculo, são muitos números. Então esses números ainda são de junho, um aumento de 0,9%. Em relação ao mesmo trimestre do ano passado, aí o aumento é um pouco maior, é um aumento de 3,4%, que é parecido com o aumento do último ano, de 3,2%, nessa média aí de 3%. No ano um pouquinho menor, 0,9%. E o que cresceu nesse último trimestre, Felipe Melo? Principalmente indústria e serviços. A indústria cresceu 0,9%, os serviços 0,6%, e a indústria principalmente de extração. Então a retirada de petróleo debaixo da terra, minérios, gás, esse foi o setor que mais cresceu aí, que puxou o PIB um pouquinho para cima. O que caiu nesse último trimestre foi principalmente a agropecuária. Se a indústria cresceu 0,9%, a agropecuária decresceu, caiu 0,9%. Mas em relação ao ano passado, como a gente teve safras boas, segundo o IBGE, a agropecuária cresceu bastante em relação ao último ano. Pode ter caído nesse trimestre, mas cresceu 17% em relação ao último ano, um crescimento bem expressivo. Mas lembrando que o PIB não representa que a vida dos mais pobres melhorou, que a vida dos mais ricos piorou, nada do gênero. É o que foi consumido. Indica se a gente está produzindo mais, está produzindo menos. É por isso que, por exemplo, nos anos de pandemia, quando estava todo mundo em casa, o setor de serviços não estava funcionando tão bem, a gente teve essas quedas mais expressivas, mas agora o PIB tem crescimentos um pouquinho maiores, João Rossetti. Ô Luiz, meu amigo, você falou que um dos índices, o que fez crescer esse PIB, né, foi a questão da indústria. Isso. Eu sei que você é um rapaz muito inteligente, muito mais inteligente do que parece. Na verdade, você parece muito inteligente. Não parece que eu sou inteligente. Não, parece que você é inteligente, mas o que eu ia perguntar é se isso tem a ver com esse plano aí do governo de industrializar, ou você acha que ainda é alguma outra coisa que vem de tabela, por conta da pandemia, enfim. Por quê? Por que que a indústria é o ponto que está crescendo? Tem um reflexo do governo, mas também tem um reflexo do pós-pandemia. Diversos países estão apresentando algumas melhoras. Essa não é uma melhora tão expressiva assim, mas principalmente nesse setor de extração tem um pouco dos investimentos que vem chegando. Petróleo, gás, muitas coisas dependem mais do que só governo. A gente vê o setor de serviços, a pandemia, poderia ser qualquer governo ali que teria uma queda, talvez quedas maiores, quedas menores, mas o PIB também reflete muito, principalmente essa questão trimestral, a série histórica. Então, se nesse mês geralmente cresce, nesse mês geralmente tem decréscimos, o setor de serviços a gente vê muito isso, por exemplo, quando tem Natal, Dia das Mães, a gente vê números um pouco mais diferentes, a gente tem que fazer a comparação anual. Nesse último ano, a indústria crescendo um pouquinho e reflete também um pouco a mudança de governo, mas não só isso, João. Muito bem, muito bem. Bom, a gente vai continuar falando de números aqui com o nosso amigo Luiz, agora um